Meu nome é Narayana Rainer Ribeiro, sou nutricionista esportiva, tenho especialização também em fitoterapia e trabalho muito com nutrição funcional. Eu vim aqui conversar com vocês sobre imunidade, estratégias nutricionais para melhorar sua imunidade nesse momento de pandemia. Primeiro, antes de explicar as estratégias, eu preciso te explicar o que é imunidade. Nós temos duas imunidades. A imunidade inata, que é aquela que você tem, eu tenho, todos nós já nascemos com ela. Essa imunidade inata é a nossa imunidade barreira, é onde você resolve o problema do vírus, da bactéria, antes que isso te cause dano. Para ter uma boa imunidade inata, que essa é que a gente precisa ter mais forte, a gente precisa ter uma boa hidratação, porque as nossas mucosas, elas são dependentes de boa hidratação para você ter um bom efeito barreira, que mantenha você distante dos vírus e das bactérias. A imunidade adquirida é aquela que a gente vai adquirir quando finalmente surgir uma vacina contra o Covid-19. É aquela imunidade quando você já teve uma gripe, quando você já teve aquela doença e o seu corpo já sabe se defender contra ela. Então essa imunidade adquirida ela é super importante se a imunidade inata não der conta. Para a gente ter uma boa imunidade adquirida, a gente tem que ter uma boa alimentação, porque no geral a deficiência de nutrientes atrapalha qualquer uma das nossas imunidades. Então muita gente fala, você tem que fazer isso, aquilo para a imunidade. O mais importante é não deixar faltar os nutrientes, porque o seu corpo já sabe como fazer para ter uma boa imunidade. Então, no geral, o que a gente precisa na alimentação? Ponto mais importante, ter uma boa hidratação e ter um bom manejo do estresse. Por que eu estou falando do estresse? O estresse baixa a imunidade. O estresse, a angústia, o pânico, eles diminuem a nossa capacidade de defesa. Por quê? Porque eles aumentam o cortisol, que é um hormônio que atrapalha muito a imunidade, e eles aumentam também o nosso estresse oxidativo. Estresse oxidativo é quando você produz mais radical livre do que você tem capacidade de eliminar. E o radical livre ele não é sempre ruim. No nosso sistema imunológico, ele usa o radical livre para te defender de um vírus, de uma bactéria. Só que quando você não tem capacidade de anular esse radical livre, ele vai aumentar seu envelhecimento, sua chance de câncer, ele vai diminuir sua imunidade. Então, quando a gente pensa em imunidade, a gente pensa também em antioxidantes. Por conta disso, por conta do estresse oxidativo. E aí, pensando em antioxidante, a gente precisa sempre ter a ideia de que o antioxidante ele pode ser enzimático e não enzimático. O que é a ideia do antioxidante enzimático? É o que eu tenho, são as minhas enzimas antioxidantes. Aí a glutationa, a superóxido dismutase, a catalase, e para elas estarem andando bem, eu não posso ter deficiência de nutriente. E aí, o que entra a nutrição? Qual é a grande participação da nutrição? Tem alguns pontos que eles são fundamentais. Por quê? Vamos pensar em onde eu consigo esses nutrientes para as minhas enzimas antioxidantes estarem alta? Nos alimentos. E aí, antigamente a gente falava na nutrição, você é o que você come. Não, hoje em dia a gente trocou essa frase, você é o que você absorve do que você come. Então eu preciso me alimentar, eu preciso me nutrir para ter esses nutrientes para o meu sistema antioxidante enzimático. E onde estão esses nutrientes? Na comida. Simples assim. Eu vou precisar suplementar se eu tiver uma deficiência, mas na maioria das vezes, se eu tenho uma boa alimentação, eu estou tranquila. E como é ter uma boa alimentação? Nesse momento de pandemia, a gente tem mais tempo para cozinhar, mais tempo para procurar uma feirinha orgânica, a gente tem que se dedicar mais para o nosso bem mais precioso hoje em dia, que é a nossa saúde. Então, quando eu me alimento de algum... Vamos pensar assim, eu não me preocupo em comprar um alimento orgânico e eu vou comprar um alimento que tem agrotóxico. Esses glifosfatos que estão muito presentes nos alimentos, eles diminuem, que é um agrotóxico, eles diminuem a quantidade de zinco, de selênio, de cobre, que são os nutrientes mais importantes para a minha enzima, que vai combater o radical livre. E na falta desses nutrientes no solo, porque é isso que o glifosfato faz, diminui a disponibilidade desse alimento, desse nutriente no solo para a planta, e a planta acaba morrendo, a erva daninha. Mas as outras plantas também não vão conseguir botar esse nutriente nela, e aí quando eu ingerir aquela planta eu não vou ter. Então é importante uma alimentação balanceada, de qualidade e que dê preferência para os orgânicos. Para eu conseguir absorver os nutrientes que eu comi, eu preciso mastigar. E eu preciso ter uma boa produção de saliva,
de enzimas e eu preciso ter um intestino que consiga absorver. Então todos esses passos parecem bobos, mas eles são fundamentais. Então, se no momento da minha refeição eu não estiver mastigando, então eu como muito rápido, ou eu como ingerindo líquido, que daí a comida já está na boca, eu já forço que eu engula ela logo, eu vou atrapalhar a digestão, eu vou atrapalhar a absorção. Se eu não tenho uma boa quantidade de enzima no estômago para fazer a digestão, como é que meu intestino vai absorver esses nutrientes? E aí como é que eu faço para ter uma boa quantidade de enzima? Eu preciso fazer uma refeição num ambiente tranquilo. Aquilo que muitas pessoas tinham daquela correria, eu tenho que vir para cá, para lá, agora está diminuída. Aproveita e come com calma. Cozinha a sua própria comida, mastiga, se saboreie dos nutrientes e do paladar, de como é bom comer. Esse prazer, ele diminui a angústia, diminui a ansiedade, melhora o peristaltismo, melhora todo o caminho da digestão e da absorção. Então, preciso me hidratar, preciso mastigar, digerir, absorver meus nutrientes. A escolha dos nutrientes é importante. Por quê? Muitas pessoas estão indo para os alimentos de pacote e esses alimentos eles têm menos nutrientes. Então, se é uma regra importante na vida é desembale menos, descasque mais. Toda vez que você consumir uma fruta, uma verdura, algum alimento natural, você vai ter uma quantidade infinitamente maior de nutrientes do que um biscoito de pacote, do que um macarrão pré-preparado. Então, procure ter esses alimentos mais nutritivos. E se tudo mais não for o suficiente, porque você está num ponto de estresse, você está com uma baixa imunológica por falta de nutrientes, isso pode acontecer. Aí entra a suplementação. Aí a suplementação vai ser diferente, vai fazer a diferença na sua vida. Antes, não. Uma pessoa que se alimenta mal, às vezes suplementar não vai resolver a questão. E aí, se você precisar suplementar, quais seriam os nutrientes mais importantes para a proteção da imunidade? Eu colocaria a vitamina D, o zinco, vitamina C e tem um aminoácido bem interessante que é a cisteína. A cisteína, ela entra na produção de glutationa, aquela enzima antioxidante que protege muito o pulmão. E aí a cisteína ela tem como a gente suplementar. Mas para a gente suplementar, eu preciso primeiro saber da sua alimentação, saber de um exame de sangue. Então, se você chegar no ponto que você precisa da suplementação, procure alguém da área da saúde, procure um nutricionista, porque não existe a ideia de um é bom, dois é melhor. Na área da suplementação, eu preciso colocar a quantidade correta para cada pessoa, porque muitas vezes o excesso é pior do que a falta. Muita saúde para vocês!